A partir de agora, na programação da Universidade AM, Rede Social, Política e Economia na perspectiva das ciências sociais, com Ciro Oliveira e convidados. Muito boa tarde, Santa Maria, muito boa tarde, região central do estado do Rio Grande do Sul. Estamos começando nesse momento mais uma audição do programa Rede Social. O programa Rede Social vai ao ar todas as quintas-feiras, a 1h10 da tarde, e leva até você os mais importantes temas nas áreas de política e economia, debatidos sob a perspectiva das ciências sociais e humanas. E você pode entrar em contato com o programa Rede Social e deixar seu comentário, a sua crítica ou a sua sugestão através do e-mail ciro.oliveira@fsm.br ou de mensagem pelo WhatsApp para 55-9106-3759. E se você gostar do programa, curta nossa página no Facebook. Basta digitar Rede Social no campo de busca. E no programa de hoje nós contamos com a participação do cientista social Guilherme Elvanger. Boa tarde, Ciro. Do filósofo e mestre em Ciências Sociais Gabriel Vaccari. Boa tarde. Do graduando em Ciências Sociais Fred Limbuski. Boa tarde. E contamos hoje com a mesa cheia de convidados Kula. O Kula é um sistema de trocas rituais praticados por povos da Oceania que percorriam centenas de quilômetros em canoas e trocavam colares e braceletes. As trocas têm um papel fundamental em toda a organização desses povos nos âmbitos social, econômico e cultural. Nós podemos dizer que toda a organização da sociedade das Ilhas Trobriand tem o Kula como base. E os convidados do Circuito Kula, que vão presentear os nossos ouvintes com as suas contribuições para o debate no programa de hoje, são o diretor da Rádio Universidade, Renato Molina. Olá, Ciro. A mestranda em Direito, Amanda da Cruz. Oi, boa tarde, Ciro. E também o graduando em Ciências Sociais, Pedro Alessio. Boa tarde, Ciro. Sejam bem-vindos os nossos convidados e vamos ao debate. Eu sou o jornalista e cientista social Ciro Oliveira e vou mediar essa conversa no programa de hoje. Na técnica, o Renato Molina e a edição é do Júlio Greff. E vamos para o debate, então, propriamente dito. Vamos falar inicialmente sobre o fim do Ciências Sem Fronteiras. O governo federal confirmou o fim do programa Ciências Sem Fronteiras para alunos de graduação. A justificativa é o preço. Nem dinheiro em caixa é garantia da volta das bolsas, que realmente agora vai dar uma parada de pelo menos nos cursos de graduação. A prioridade agora é outra, segundo o Ministério da Educação. Se tiver dinheiro no ano que vem, será usado para bolsas de pós-graduação. O Ministério da Educação avaliou que era alto o custo para mandar alunos de graduação para o exterior e que muitos nem estavam preparados para estudar fora. O programa começou em 2011 e já mandou mais de 100 mil alunos de graduação e pós-graduação para universidades no exterior. A maioria das bolsas, 65 mil, foi para estudantes que ainda estavam na faculdade cursando a graduação. Ano passado e este ano já não teve seleção para novas bolsas por falta de recursos, mas foram mantidos apenas os alunos que já estavam selecionados e que já estavam lá fora. E aí, pessoal, fim então do Ciências Sem Fronteiras para a graduação. Aparentemente, parece que, de novo, como foi durante quase toda a história do Brasil, somente os filhos da elite vão ter as condições para viajar para fora para estudar, né? Bom, então vou iniciar. Eu acho que assim, é o velho título do Garcia Marques, né? Crônica de uma Morte Anunciada. É o que muita gente vem falando desde algum tempo atrás. Por trás desse processo de impeachment, muito além de destituir uma presidenta ou trocar o grupo no poder para salvar o país da corrupção, a gente sabe que há um projeto de destruição de todo um conjunto de políticas e medidas que foram construídas na última década e que tendem a se aprofundar, né? Acho que a extinção do Ciências Sem Fronteiras é um dos primeiros sintomas desse processo que a gente vai presenciar no próximo período, tendo à frente do Ministério da Educação alguém com uma moça filha no dente. Recebeu, inclusive, o Alexandre Frota para ouvir sugestões. Passa a bola. Além disso, também se coloca mais uma vez uma desvalorização total do projeto. Assim. O próprio argumento que eles acabam encaixando é que os alunos não estavam preparados
e que também não trazia nenhum resultado produtivo daqueles acadêmicos que estavam indo lá. Ora, a realidade daquelas pessoas que vão e acabam se encontrando em outro país, né, seja da engenharia, seja, né, de outros cursos, é ter totalmente uma realidade diferente do Brasil, né, e isso traz todo um acúmulo também, assim, né, de próprio conhecimento, conhecer a língua, conhecer outra cultura, outras relações que se estabelecem. Então eles entram com um argumento muito pragmático, né, que é o argumento deles, no sentido custo-benefício, qual é o custo que a gente tem para, né, enviar um aluno lá e ter essa experiência e o que ele traz de retorno. Esse retorno muitas vezes não é uma mercadoria pronta, dada, né? Mas é um processo de vivência que certamente, né, no futuro isso vai trazer um aluno mais preparado, um profissional mais preparado com essa experiência. Então acaba sendo um elitismo novamente esse projeto, assim. Também não foge... Mais do que ser um discurso pragmático, é um discurso pragmático de curtíssimo prazo. Ele não visa, ele não tem em nenhum momento a percepção de algo em médio e longo prazo, algo que possa, vamos dizer assim, se perenizar para um futuro, para que isso possa trazer, abarcar nessa volta desses brasileiros que foram lá para fora, trazerem um conhecimento para que seja multiplicado aqui dentro em médio e longo prazo. Isso não passa pela cabeça. E o discurso meritocrático também não foge, né? Porque é mais um argumento falacioso deles, no sentido de que os alunos não estão preparados para as Ciências Sem Fronteiras, né? E aí, como o colega acabou de dizer, também não trazem retorno para cá. Então vai ser um ciclo vicioso, assim, vai ser sempre, não vai ter incentivo porque não tem o mérito, enfim. E aí, sabe, vai acabar como a educação, assim, nesse sentido. E não deixa de ser, como esse processo, ele abrange um processo cultural, não necessariamente ele visa só um retorno acadêmico, né, ou tecnológico, mas enfim, formar uma cultura, né, na graduação de vivências, experiências, né, aberturas de prismas, visões, enfim, não necessariamente só a questão do currículo Lattes, né, ou essas coisas, enfim. Não, e além disso, uma das principais justificativas do governo, né, o alto custo, né, que tem cada bolsista que vai para o exterior. Eu não li direito, eu não lembro direito dos dados, mas é uma coisa assim entre R$65 mil por ano, né, gastos com 100 mil. Não sei se $65 mil, eu não lembro direito do dado. Mas é interessante, né, porque mas essa ideia de acabar com ciências fronteiras justificado em cima no alto custo, sem benefício, né, sem retorno teórico, tá dentro da lógica que o governo vem defendendo o governo interino vem defendendo desde o princípio, né, que é a diminuição de gastos. Isso é interessante, né, porque aconteceu na mesma semana que o Globo lançou aquele editorial defendendo, né, o fim da universidade pública, né, justamente também baseado na ideia de que tem um alto custo que não gera um benefício, tamanho custo que dá para o Estado, né? E defendendo o fim do ensino público gratuito, né? Essa é a prova da coisa a curto prazo. E a pergunta é, custo ou investimento? Sim. E nesse sentido também do que o Guilherme coloca do editorial do Globo, parece que o Globo está vendo a universidade brasileira lá dos anos 80 ou 90, né? Que era a justificativa central do argumento é que somente os mais ricos têm acesso à universidade pública, né? O Globo parece ter esquecido das cotas que foram implementadas na universidade pública brasileira, que tem permitido que muita gente que até então nem sequer sonhava com o ensino superior, que hoje tem acesso ao ensino superior. A Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, hoje tem 92% dos seus alunos vindos de escola pública, né? Quer dizer, 92%, ou a escola pública de Pernambuco é extremamente elitizada e nela só estudam os filhos dos ricos, e daí nós teremos que privatizar também o ensino médio, a escola pública, ou então alguma coisa está errada nessa visão um tanto distorcida que esse editorial do Globo traz, né? Não, esse editorial do Globo que vem numa série de editoriais aí propondo reformas bastante complicadas para o país, né? E essa é só mais uma delas. E se for a questão de cortar custos porque não tem retorno, muito justificado a ideia de cortar
o Ministério da Cultura, né? Esse financiamento, por quê? Cultura para quê? Não dá retorno, né? Qual que é o retorno material, né? Tecnologia, né? Enfim, então muito justificado. Estamos prestes a formar o senso comum togado, né? Sobre esse editorial do Globo, eu achei interessante também que o argumento deles se coloca que quem acessa o ensino público são pessoas que têm dinheiro, né? Então essas pessoas deveriam pagar para estudar numa universidade pública. E eles acabam se protegendo dizendo que não, aquelas pessoas que não têm como condições, então elas vão ter cotas, não precisam pagar. Bolsas, né? Bolsas e tal. Mas, então, se essa linha de raciocínio, podemos também trazer ela, claro que eu vou falar, mas podemos trazer ela que deveria se taxar mais quem tem mais dinheiro também, né? Nessa lógica. Ora, quem tem dinheiro paga a universidade, quem tem mais dinheiro paga mais imposto, mas óbvio que o Globo não vai defender nesse sentido, né? O que eu acho que é importante frisar, já que estamos num programa que se propõe a ser um debate sobre os acontecimentos da perspectiva das ciências sociais, é o significado político que está implícito em editoriais do Globo. Eu tendo a achar que editoriais do Globo são as manifestações mais redondas do que o grande capital financeiro pensa sobre o Brasil, quais são suas pautas e qual a sua agenda, de uma forma muito mais coerente e sistemática do que tu encontra inclusive nos partidos, de tal modo que o Globo e a família Marinho simbolizam aquilo que o Gramsci chamava de partido orgânico da classe dominante. Quer dizer, um jornal, um meio de comunicação tem maior capacidade de expressão da pauta política de um determinado grupo dominante do que, inclusive, os próprios partidos e legendas eleitorais. E se a gente for ver o que o Globo... é o verdadeiro partido, né? Se a gente for ver o que o Globo vem publicando em editoriais nos últimos meses e cotejar e comparar com as medidas que o governo interino já tomou ou pretende tomar, há uma correlação direta, imediata entre as coisas. Não só defesa de privatização da universidade pública está no Globo. Se a gente for ler o que eles colocaram no último período, tá, privatização das estatais, porque eles partem do princípio de que a causa da corrupção são empresas estatais, o mercado, a iniciativa privada, como a gente sabe, é sacrossanto, né? E não existe corruptor, só o corrupto. Outra que eles escreveram um pouco tempo atrás e que tem uma mesma lógica do que esse editorial em relação à privatização do ensino público, que é em relação à flexibilização da CLT e aprovação do PL das terceirizações. Qual que é o argumento que eles utilizam? É preciso flexibilizar as leis trabalhistas e, entre outras coisas, aprovar a terceirização para combater o problema do desemprego, porque milhões de brasileiros humildes estão sofrendo. Quer dizer, veja como é sofisticada essa construção retórica de apresentar uma pauta absolutamente conservadora, como privatizar ensino público e desregulamentar relações de trabalho, com uma plumagem popular. Porque eles não estão defendendo privatização, não, eles estão pensando que os pobres não entram na universidade pública. Estão pensando nos desempregados. Eles defendem a modernização das leis trabalhistas, né? Claro. Não é flexibilidade. Até porque quando o Getúlio pensou aquilo, era tudo muito diferente, né? Veio lá do Mussolini, né? E os jornais têm esse papel também de uma preparação, né? Exato. Subjetiva, né? Do que vem acontecendo. E eu concordo com o Gabriel nesse sentido do Gramsci também, quando trabalhava a questão do príncipe moderno, né? Que o príncipe moderno seria esse partido que é um partido mais amplo, um partido de ideias, um partido que tem um projeto. E a gente vê nos editoriais que é um projeto bem claro para o Brasil, com vias neoliberais, né? Então, o editorial, ele não é simplesmente uma coisa prática, mas é uma preparação do que pode vir, como vai se dar essa aceitação. Assim. O Globo e as organizações Globo, de modo geral, tiveram protagonismo na derrubada da Dilma. E, obviamente, que eles têm acesso direto aos centros decisórios do Estado que o governo teve. Tanto que o Henrique Eduardo Alves, quando foi demitido no Ministério, foi horas depois do Globo exigir em editorial que ele fosse demitido. Isso é uma outra característica dos editoriais do Globo, é o tom de receita pro governo, né?
Parece que estão sempre receitando alguma coisa pro governo. Ó, Cobrando. É, mesmo, cobrando. Não, ó, acho que a atitude a ser tomada é essa. Um caso é esse, mas teve outros editoriais nesses últimos meses que acho que pra quem estuda isso, como o Gabriel, assim, que estuda situação política nacional, é muito interessante ler esses editoriais em sequência, assim, né? Tenho todos guardados. Vamos adiante? Tem uma página que é a caneta desmanipuladora, né? É muito interessante, né? Porque eles passam ali o risco vermelho. E agora, a que mais me chamou a atenção, assim, saindo um pouco da política, e entrando um pouco no contexto das Olimpíadas e de gênero, daquela atleta que vem pro Brasil, a nadadora, que saiu assim como a namorada, o fulano de tal, veio competir no Brasil. Não é ela não tem nome. Não é a nadadora, é a namorada do É a fulano. namorada. Aí a caneta já riscou em vermelho. Não, é o fulano de tal. Ciro, eu não quero roubar o teu lugar na condução do debate, mas eu acho que tá propício para debater a questão do escândalo, e não só a polêmica do Datafolha da semana passada. Né? O Datafalha. Está, inclusive, na pauta do dia, né? As novas pesquisas, a gente debateu já a questão do Datafolha no último programa e temos aqui na pauta do dia também as pesquisas que desmentem a chamada fraude jornalística pelo Intercept. Já que tu puxou o assunto, vamos a esse assunto, então vamos introduzir o assunto das novas pesquisas que desmentem o Datafolha, que dizia que 50% da população brasileira queria que o Temer fosse mantido como presidente da República, né? Saíram duas pesquisas, uma do Paraná Pesquisas e uma do Instituto Ipsos, que mostram que a realidade não é bem como a família dos Frias tentou pintar para o povo brasileiro há 2 semanas atrás. O levantamento divulgado na terça-feira, no caso anteontem, pelo Instituto Paraná de Pesquisa, foi mais um que desmentiu a abordagem da Folha de São Paulo. De acordo com a amostra, 67% dos entrevistados são favoráveis a uma nova eleição para presidente da República ainda nesse ano, enquanto 29% são contra. No domingo retrasado, como eu comentei agora, a Folha divulgou uma manchete principal com base em dados do Datafolha que 50% da população brasileira quer a permanência de Temer e que somente 3% gostariam de novas eleições. Já no caso da Ipsos, pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos nos primeiros 12 dias de julho em todo o país mostra que o resultado é bastante diferente do cenário criado pela Folha de São Paulo na semana passada, quando o Instituto Datafolha perguntou se era melhor Michel Temer ficar até 2018 ou Dilma Rousseff voltar e concluir o mandato. No caso, 50%, segundo a pesquisa do Datafolha, como foi dito, diriam que querem o Temer. E outros 32% assinalaram a volta da Dilma, né? Na pesquisa da Ipsos, a pergunta foi: você prefere que Temer continue, Dilma volte ou novas eleições? Aqui, 52% dos entrevistados responderam que apoiam uma nova eleição. Para chegar a esse número, o Ipsos fez a seguinte pergunta: o que é melhor para o Brasil? Que o presidente interino Michel Temer fique no cargo até o final do mandato? Que a presidente afastada Dilma Rousseff volte e cumpra o mandato, ou que Temer convoque novas eleições, ou ainda que Dilma volte e convoque novas eleições para outubro desse ano. Os 52% são a soma dos que querem que o Temer chame novas eleições ou que a Dilma chame as novas eleições. Um outro dado bastante interessante é que o Ipsos apurou que o volta Dilma, no caso, o retorno da Dilma tem apelo popular mais do que o fica Temer. No caso do volta Dilma, seriam 20% que gostariam do retorno da Dilma e no caso do Temer seriam 16% que gostariam que o Temer permanecesse. Desde março de 2015, quando houve um grande protesto pelo impedimento da presidente Dilma Rousseff, o Ipsos afere o apoio da população ao afastamento da presidente mensalmente. Naquele mês, 48% concordavam com a medida. Nas 8 pesquisas seguintes, a taxa ficou sempre superior a 50%. Em março de 2016, quando o impeachment foi votado na Câmara dos Deputados, o apoio bateu 61%. Agora são 48% que apoiam o impeachment da presidente Dilma, né? Ou seja, o número vem caindo dos apoiadores do impeachment. E aqueles que não concordam com o impeachment passaram de 24% para 34% da população, segundo os dados da pesquisa Ipsos. Por favor, Gabriel, prossiga. Só um detalhe importante, Ciro, é que na verdade o próprio Datafolha desmente o Datafolha. Por quê? Porque a manchete da Folha, que foi reproduzida pelos demais
grandes meios de comunicação e assustou a todos nós, no final de semana retrasado, 50% dos brasileiros preferem a permanência de Temer. Só que isso é porque eles divulgaram uma das perguntas que eles fizeram, que era, numa situação binária, um ou outro, vocês preferem que o Temer saia, ou que ele e a Dilma volte, ou que ele permaneça? Aí, a maioria se manifestou favorável à permanência do Temer. Só se estivessem colocados esses dois cenários. 3% se manifestaram favoráveis a novas eleições, mesmo esta possibilidade não estando presente na pergunta. Só que depois que Deus seja louvado que colocou o Green Award no Brasil, se apaixonou por um jornalista brasileiro, denunciou no Intercept, e depois o Cafezinho, né, que é um blog que muitas vezes a gente também chinelei com associar, só um blog governista, foi lá e fez a pesquisa e conseguiu perceber o quê? Que o Datafolha tinha escondido um outro relatório no qual constavam essas perguntas que não foram divulgadas. E no próprio Datafolha... O cara que foi à busca disso aí foi o Fernando Brito do Tijolaço, né? Mas quem descobriu, quem ficou com a pulga atrás da orelha com os resultados foi o Brad Brooks, da Reuters. Foi o primeiro cara a sacar isso aí. Porque havia uma diferença muito gritante em relação à pesquisa que o Ibope tinha feito meses antes, que já apontava essa tendência da maioria da população de ser favorável a novas eleições. E na pergunta que a Folha fez a respeito disso, 62% da população se manifestava favorável às novas eleições. E tinha uma outra pergunta importantíssima que eles não divulgaram, que era a seguinte: você acha que o impeachment da presidente Dilma está seguindo à risca as regras previstas na Constituição ou está a violando? Dos ouvidos, 49% disseram que achavam que estava seguindo os preceitos constitucionais. 51% não. Desses, 38% achavam que estava violando abertamente e os 13 a mais não sabiam. Ou seja, ainda que na margem de erro, mais da metade da população vê ilegitimidade no processo de impeachment. Ou seja, vê golpe. Ou pelo menos desconfia que possa ser golpe. E nesse sentido, Gabriel, desculpa te interromper, também nos editoriais do Globo, o Globo coloca, né, no editorial que saiu essa semana, dizendo que às vezes a gente não tem que representar, não tem que ouvir a vontade da maioria, porque às vezes a maioria está errado. Quer dizer, no caso do afastamento da presidente Dilma Rousseff, o povo estava na rua, a maioria queria o afastamento e, portanto, a Dilma deveria sofrer o impeachment. Já no caso da permanência ou não do Temer, no caso da não permanência do Temer, embora a maior parte da população não queira o Temer, segundo o Globo, às vezes a gente não precisa ouvir a maioria, porque a maioria pode estar errado, né? O editorial do Estadão de hoje tem por título "A maioria às vezes se engana". Que é sobre esse isso. mesmo, né? E o Estadão tá querendo dizer que ele tem a verdade. Em outras palavras, basicamente. E o que foi, só para completar, e a Globo contumazmente diz isso, que ela é a verdade. Eu sou a verdade. Tem concorrência aí a Igreja Cristã, hein? E mais no sentido assim interpretativo, quais são as consequências de uma manipulação como essa? Eu coloco uma pergunta mesmo na mesa. A consequência é política de perda de credibilidade para muita gente, né? Para muita gente tanto faz. O que importa é que a pesquisa confirme aquilo que eu acredito. Não, eu digo, essa manipulação feita como ela foi feita, priorizando algumas perguntas, escondendo outras, elas também têm um objetivo, né? Não é simplesmente uma manipulação da sociedade civil, das pessoas que estão consumindo aquela informação, mas é também uma tendenciosa no sentido de estar manipulando alguns setores ali, né? E o curioso... Ou também tentando desmobilizar a sociedade em relação a isso, assim, a forma de governo. E o curioso e o paradoxo dessa situação é que a própria Folha, meses antes, tinha defendido em editorial a saída das novas eleições. Sim. Então houve, nesse meio tempo, desde a ascensão do Temer à presidência, uma mudança de posição da própria Folha. Um dos pontos também interessantes dessa pesquisa da Ipsos, que ela está fazendo pesquisa desde 2015, março de 2015, em relação ao impeachment da Dilma, né?
E durante esse tempo, atingiu um ápice em 61% em março de 2016. E o que eles colocam agora é que a aprovação do impeachment desceu bastante nela. Chegando ao ponto que quem não concorda com o impeachment é 34%, né? Então, se a gente for ver de 61% em março, né, de 2016, agora a gente tem 48% de apoiadores do impeachment, contra 34% que são contrários ao impeachment. Então a gente vê que há uma pesquisa que tem uma progressão, né? Não é simplesmente uma manipulação feita por um veículo de comunicação, mas há uma progressão que pode ser avaliado como vai se dando isso durante o tempo, né? Mas a repercussão da pesquisa da Ipsos é muito menor do que a repercussão da pesquisa do Datafolha, que foi divulgada na capa da Folha de São Paulo, o jornal de maior circulação do país. E a errata da Folha, não sei se nem se teve, mesmo se tiver, também não vai ter 1/10 da repercussão da manchete. Vocês viram qual foi a resposta? Não. Questionado pelo El País, pelo Intercept e por outros veículos, a Reuters, do porquê não foi publicada a pesquisa na íntegra, por que você deu aquele dado falações, ele disse, não, em primeiro lugar, é prerrogativa editorial nossa escolher o que é manchete e o que não é, o que é relevante não é, esse grau de arrogância. E segundo, nós não divulgamos porque a gente achou que não era importante. Não é, porque não é uma possibilidade política viável. Tanto que 62% eram favoráveis a ela. Mas a própria ombudsman da Folha vem depois e admite Errou e persistiu. Né? A coisa suja, vamos assim dizer, né? Para não dizer uma palavra mais feia. Ou seja, confirma a teoria do The Intercept que realmente foi fraude jornalística, né? Foi deliberado a questão de colocar da forma como foi colocado os dados dessa pesquisa altamente manipulada. E outro elemento interessante que também traz na pesquisa Ipsos é a questão da rejeição, né? Que é difícil compreender como o Temer poderia ter 50% de pessoas querendo que ele ficasse, sendo que a rejeição ao Temer é de 68% dos entrevistados. Quase a mesma, gente que quer que o pior fique. Ó. Quase a mesma rejeição da Dilma, que é de 71%. Quer dizer, é muito próxima a rejeição aos dois, né? Só que para a grande mídia isso não importa, né? O que importa é que o Temer está fazendo um serviço bem feito, entre aspas, e que a Dilma estava quebrando o país. Né? Então, para a grande mídia não faz diferença nenhuma a rejeição e nem o desejo da população de novas eleições. Sobre essa questão de novas eleições, desculpa, não sei se eu estou tangenciando a pauta, mas eu me pergunto, há viabilidade política e constitucional a respeito disso? Não mais. Amanda? Olha, na verdade, eu não me preparei especificamente para falar desse tema, mas o tema que eu trago depois, eu vou querer que o Ciro que ele fale sobre isso, mas eu não tô ligada nos prazos, se o prazo já passou, mas prazo constitucional para isso. Na verdade, acho que o Gabriel poderia falar. Em tese, a viabilidade constitucional, sim, é só os deputados, dois terços mais um da Câmara e do Senado em 2 turnos, aprovar uma emenda à Constituição criando uma eleição fora do prazo. Mas tem agora, sim, mas isso é parte da vontade do Executivo. Não pode PEC. Ser uma... Não, o Executivo nem gere sobre PEC, né? Ele nem pode vetar uma PEC. Isso é prerrogativa do Legislativo. Agora, quer dizer, possibilidade constitucional existe. Agora, política... Exato. Força, aí é outro debate. Por isso que eu me pergunto um pouco a respeito dessas pesquisas, desculpa, Gabriel, de cortar, porque me parece sempre essa questão de novas eleições como antecipação de 2018, né? Sim. De medir o termômetro com relação a isso. Porque eu acho que, de fato, não existe isso, mas é só para dar o que... Principalmente porque a ideia seria eleições gerais. Né? Eleições gerais é todo mundo, inclusive os caras que vão votar na PEC. Então eles vão assim... Tem outro elemento que também é interessante, que a mudança eleitoral ela só seria possível legalmente, só poderia ser adotada legalmente se decorridos 180 dias de aprovada, ou seja, esse ano seria impossível a gente ter eleição
em qualquer tipo de mudança na legislação eleitoral. E para o ano que vem, se por acaso não tivesse Temer e Dilma, a eleição não seria constitucionalmente também direta, seria indireta, né? Então não faz sentido a gente falar no sentido de falar em eleição nesse momento. Uma possibilidade que não existe mais é impugnação em toda a chapa, né? Isso poderia acontecer só se fosse até o final do ano, até 2 anos. Ela pode ocorrer no ano que vem. A diferença é que, se ocorresse até 31 de dezembro desse ano, assumiria a presidência o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia do DEM, que teria um prazo de 90 dias para chamar eleições gerais. Sim. Inclusive dos deputados. Não, para presidente. Passado o prazo, a partir do ano que vem, é uma eleição indireta. Só que quem hoje está na presidência do TSE é o senhor Gilmar Mendes, né? Não preciso falar mais nada. Vamos adiante? Só uma pauta que é bem breve aqui, que foi uma colocação, no mínimo, infeliz do José Serra lá no México, né? Em visita ao México, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, fez uma declaração controversa, segundo o G1, ao abordar o grande número de mulheres senadoras por lá. A chanceler Cláudia Ruiz, o Serra falou sobre o perigo que um alto número de parlamentares mexicanas pode oferecer aos políticos brasileiros, se fosse o caso brasileiro, uma vez que a maioria ou a grande parte das senadoras lá são mulheres, disse o Serra. Devo dizer, cara ministra, que o México para os políticos brasileiros homens é um perigo, porque descobri que aqui quase metade das senadoras são mulheres. Brincou, segundo o G1, o ministro, e segundo informações da agência AFP, quer dizer, complicado, né? Complicado. Além de fazer fiasco, vai fazer fiasco lá fora. Lamentável. Eu acho que o Serra não cansou de levar a taça de vinho, né? Como levou da Cátia Abreu, né? Aliás, faltou a taça de vinho de novo. Deveria, faltou a Cátia Abreu lá. No caso. É ridículo, em vez do... o mínimo seria ele parabenizar, né? O México por ter conseguido tal situação política, né? De equidade entre as mulheres e os homens, e o cara fala uma besteira dessa. Mas realmente é um perigo para os machistas, né? Quando as mulheres têm a representatividade na política. Então, como na situação em que se encontra agora, que as mulheres já não têm representatividade no governo interino, então está muito confortável, né? Para o conservadorismo, para a questão da diversidade de ideias, de pautas, inclusive, né? De gênero, de pautas mais sociais. Então, essa questão da diversidade de gênero, ela assusta realmente os conservadores e os machistas. Mas o que me impressiona nesse quesito, assim como me impressionou por esse aspecto quando o Temer montou uma equipe ministerial que não tinha nenhuma mulher, além da negatividade ética dessa medida política, é a incapacidade de leitura sobre o que está ocorrendo na sociedade brasileira ao tomar uma decisão dessa. Quer dizer, a inabilidade política do cara não perceber que as pautas relacionadas à equidade de gênero avançaram muito, têm avançado, e que, obviamente, uma declaração infeliz dessas, ou uma medida de não colocar nenhuma mulher, nem que seja só para maquiavelicamente mostrar para a sociedade que nenhuma mulher, seria mal recepcionada. Assim. O que demonstra que essa casta política brasileira, né, que está se reproduzindo há décadas, tanto que quem que é o presidente da Câmara? É o Rodrigo Maia, filho do César Maia, que era prefeito do Rio. E se a gente for ver essa tendência familistica na classe política brasileira, faz com que ele realmente tenha caráter de casta. Não compreende as mudanças pelas quais a sociedade está passando. Isso talvez seja um ponto ao nosso favor. E também não representa a maioria da população brasileira, né? Que a maioria da população já é feminina. Exato, né? Eu tenho dúvida se não compreende ou propositalmente faz isso. Lembrando que, como coloca a Amanda, segundo os dados revelados pelo TSE sobre as eleições desse ano, que aponta mais de 144 milhões de brasileiros aptos a votar nas eleições de outubro,
quase 52% dessas pessoas, ou seja, 122 milhões, são mulheres. Enquanto isso, mais de 122 milhões, né? Enquanto isso, no Congresso brasileiro, a gente tem uma representação de mulheres que é de 12%, ou seja, em quase, no caso do Senado e da Câmara. Ou seja, no caso de quase 590 e poucos, quase 600 parlamentares, são pouco mais de 60 mulheres, o resto são todos homens, né? E isso é o que realmente deve ter assustado o ministro José Serra, né? E lembrando só o caso da taça de vinho citada aqui pelo Pedro, que foi a questão de que em um encontro, uma festa, o senador José Serra teria chegado para a ministra Cátia Abreu e falado que ela era muito namoradeira, e ela acabou jogando, com todo direito, jogando uma taça de vinho na cara do ministro vampiro José Serra. Nesse ponto, Cátia Abreu me representa, né? Com toda a legitimidade, né? Mas vamos frisar que nesse ponto. Nesse ponto. Vamos adiante? Então, tem uma pauta que eu não trouxe por escrito aqui, mas que eu gostaria que a Amanda, como advogada, tecesse alguns comentários, que é a questão do direito de defesa. Na semana passada nós tivemos a prisão de 10 suspeitos acusados, agora, de atentado aqui no Brasil, de tentativa de organizar um atentado aqui no Brasil, entre eles criadores de galinha, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, mas que foram presos, acusados de atentado, que trouxe uma grande repercussão, não só nacional como internacional. Mas a questão que veio depois disso, e a que é mais preocupante, é a negativa do direito dessas pessoas se encontrarem, conversarem com os seus advogados, né, Amanda? Na verdade, foi emitida uma portaria pela Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, né, que é parte do Ministério da Justiça e Cidadania, restringindo o direito de defesa desses acusados, de presos acusados por terrorismo. Ou seja, essa portaria, ela restringe, proíbe os encontros dos acusados com os advogados, as visitas dos advogados aos presídios, né? E esses acusados estão sendo conduzidos a presídios federais. E dentro dessa resolução, dessa portaria, na verdade, ela vem restringir um direito que é constitucional, que está previsto na Constituição, no seu artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º, que fala da função social do advogado e que ele deve ter o direito de se comunicar com seu patrocinado, mesmo que em situação de incomunicabilidade ou em situação de isolamento. O próprio Estatuto da OAB também, no seu artigo 7º, refere isso. E o direito de defesa também está entre as garantias fundamentais da Constituição. Ou seja, uma normativa, uma portaria que está passando por cima de norma constitucional e de norma federal, né? Totalmente absurda. Inclusive, tem uma parte dessa portaria, no artigo 6º, parágrafo único, que refere que, se no mesmo dia ou no mesmo momento do encontro com o advogado, o preso tem marcado uma assistência à saúde, ele tem que optar entre ter assistência à saúde ou o encontro com o seu advogado. Só que, constitucionalmente, o direito à saúde e o direito à defesa são direitos irrenunciáveis. Ou seja, não pode colocar para nenhuma pessoa ter que optar entre a sua saúde e a sua defesa. Também essa portaria restringe as formas de comunicação. Os advogados, de forma verbal, escrita ou por qualquer forma não audível, inclusive mímica, ficam proibidos de transmitir mensagens aos seus assistidos. Inclusive não podem levar material de anotação, o que é uma coisa de praxe do exercício da advocacia. Tem que ter já, inclusive no seu instrumento procuratório, né? Tem que ter procuração por essa portaria, procuração para conseguir falar com o seu assistido, o que pelo Estatuto da OAB não precisa, nem pela Constituição Federal. Nesse caso específico, Amanda, no caso, se o preso está, o indivíduo foi preso, está em isolamento, como é que ele vai passar uma procuração para o advogado para falar com o advogado? Exatamente, né? Não tem como. Não tem como. Essa portaria, ela tem ligação direta com a lei antiterrorismo?
Sim, ela tem uma ligação direta. O que essa diretoria do sistema penitenciário argumenta é que eles estão regulamentando essa lei antiterror. Só que não existe uma passagem explícita da lei antiterror que preveja essa regulamentação do direito de entrevista com seu advogado. Uma coisa que para mim é um pouco assustadora é que essa lei antiterrorismo, inclusive, ela foi implementada com uma pauta do COI, né? Que é o Comitê Olímpico Internacional. Né? O Brasil não poderia receber a Olimpíada se não tivesse aprovado uma lei antiterror nesses modelos, né? O que, para mim, atenta à própria soberania. Sim, é que tem o argumento de que para evitar algumas coisas que aconteceram na Copa do Mundo, agora foi criada a lei antiterror para prevenir atentados terroristas nas Olimpíadas. Mas eu pelo menos não me recordo, vocês podem me ajudar a recordar de casos durante a Copa do Mundo. Seria evitar o que exatamente? Evitar os protestos que aconteceram durante a Copa do Mundo? Exatamente. Foi o que a Alemanha fez com o Brasil. Aí é difícil, né? Tentar evitar. E sendo que assim, é até muito curioso, eu estava comentando em off com os colegas que não existe nem uma definição, nem a ONU consegue definir o que é terrorismo. Né? É uma coisa muito complicada. O que é terrorismo? É bem subjetivo, né? A gente tem algo no direito penal que se chama o direito penal do autor, em que se define o criminoso ou o suspeito pelas suas características pessoais ou físicas, né? Aí eu lembro daquele panfleto da ABIN, né? Que foi divulgado com as características de um suspeito terrorista. E é curioso que quando contestado a respeito da legitimidade dessas prisões, porque enfim, era gente muito desorganizada, talvez estivesse só falando bobagem em rede social, etc. Uma das justificativas que o governo deu foi: não, mas isso é para prevenir que outras pessoas queiram tomar atitudes como essa. Quer dizer, antecipando o perigo de alguém querendo dar exemplo com a prisão de um cidadão para que outros cidadãos não façam isso. Outra questão que eu acho curiosa é que esse é um caso típico que revoltaria um liberal clássico. Né? O Estado cerceando o direito de defesa do indivíduo. Assim como um liberal clássico deveria ficar indignado com o Estado grampear a conversa de advogado com um investigado, como aconteceu com o Lula. E nenhum aparece no espaço público para falar isso. Na verdade, não exatamente como falou. Não é só... Essa era a minha questão. Cadê os liberais clássicos brasileiros? Não é só o liberalismo é só econômico. Não é só o direito de defesa, mas até também, por ali. Também, nesse sentido, o direito de livre exercício profissional. Porque tem o estatuto da OAB que vê as prerrogativas do advogado, entre elas de não ter limites para poder encontrar com o seu assistido. Se o advogado puder ser grampeado, acabou. Né? Sim. Na verdade, os advogados já estão sujeitos, né? Já estão sujeitos a isso sem que se tenha o consentimento, e na verdade, isso é uma coisa bastante subjetiva, porque o próprio judiciário decide, assim, conforme as circunstâncias, quando que pode grampear ou quando não pode. Lembrando que no caso dos grampos envolvendo o ex-presidente Lula, né, o escritório de advocacia teve os seus 26 ramais telefônicos grampeados pelo juiz Moro, né, e a gente não viu nenhuma manifestação da OAB que, por sinal, apoia o impeachment. Exatamente. Então, o que esperar de uma OAB, né, que apoiou o golpe nesse sentido? Mas nesse caso específico dessa portaria, a OAB se manifestou contrária. Mas eu acredito que não basta a OAB se manifestar contrária. A OAB tem que agir, na verdade. O que eu acredito é que a OAB deveria entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade com relação a essa portaria, porque ela fere frontalmente a Constituição. E a OAB tem legitimidade para isso. Mas vontade política, nesse cenário de uma OAB em que apoia o golpe, né, até refiro que aqui a OAB de Santa Maria também se manifestou apoiando o golpe,
E a Comissão de Direitos Humanos da OAB renunciou ao cargo de Comissão de Direitos Humanos, dizendo que enquanto atuando na defesa do Estado Democrático, não pode concordar com essa posição da OAB. Então, aqui em Santa Maria foi dissolvida essa Comissão de Direitos Humanos, nesse sentido. Então, nesse cenário todo, né, tem alguns teóricos do direito estão chamando isso de guantanamização do processo penal, né, um estado de exceção e um isolamento, tentativa de isolamento dos presos acusados de terrorismo. Então, bastante lamentável nos dois sentidos, né, no direito de defesa e no direito do livre exercício da profissão. E de uma categoria que não defende o próprio livre exercício, né? A categoria, no fundo, está apoiando essa atitude do Departamento do Sistema Penitenciário Federal. E também é interessante a gente ver que essa questão da prisão dos supostos terroristas acabou, de certa forma, talvez saindo como um tiro pela culatra, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele fez uma declaração pública, uma entrevista pública depois das prisões, né? E depois dessas declarações públicas, 50 mil hospedagens e 20 mil ingressos para a Olimpíada foram cancelados, né? 50 mil hospedagens no Rio de Janeiro e 20 mil ingressos foram devolvidos no momento imediato ali, imediatamente posterior a esse dado. Né? Então é um tiro no pé, basicamente, que foi dado com a prisão dessas pessoas, como o pessoal comentou aí, que poderiam ser alguém apenas falando bobagem nas redes sociais. Inclusive, um dos supostos terroristas era um criador de galinha aqui do interior do Rio Grande do Sul, né? Fazer o quê? Uma galinha bomba para jogos Não, olímpicos. E houve prisões em vários lugares do país, tipo no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em vários estados separados, pessoas que aparentemente só se comunicavam pelo Facebook. Outra coisa estranha, né? Um terrorista organizado para fazer um atentado, né? Nas Olimpíadas, se comunicar por Facebook, assim, isso é uma coisa... Se expor, né? Se expor dessa forma, assim. E o outro que foi preso porque tinha no aplicativo aulas de árabe. Ele dava aulas de árabe, né? Ele era um professor de árabe. O professor argelino da UFRJ foi expulso. O professor argelino de física, se eu não me engano, né? Da UFRJ, um cara brilhante, assim. Eu não tenho capacidade de avaliar se ele é brilhante ou não, mas dizem que ele é brilhante. Também foi expulso por suspeitas de envolvimento com terrorismo, provavelmente porque ele vem do mundo islâmico. Sem considerar a manipulação de provas, né? A foto que foi amplamente divulgada pelos jornais do país, do suposto terrorista que estaria comprando armas pela internet no Paraguai, mas a suposta foto dele com uma arma, ela foi recortada, na verdade não era um fuzil, mas não passava de uma arma de paintball. Quer dizer, agora eu pessoalmente, eu tenho algumas fotos minhas com armas de paintball no Facebook. Eu estou pensando seriamente em retirar essas fotos antes que me acuse de terrorismo, né? Eu já tenho traços um tanto árabes, né? Não custa nada me acusar de terrorismo também, né? Ainda mais, dada a linha política que a gente costuma adotar aqui no programa. Bom, só para complementar aqui sobre as garantias judiciais que estão sendo violadas, né? Inclusive, essa portaria está violando o Pacto de San José da Costa Rica, né? Que é o Pacto Internacional de Direitos Humanos. Então, tamanha a petulância, né, dessa instituição do Sistema Penitenciário Federal, que se atreve a criar uma portaria passando por cima de todas essas garantias de direitos fundamentais. Então, é uma situação bem preocupante, assim, em geral. Vamos esperar o que ainda vem, né, nesse contexto de Olimpíadas. Bom, então, para variar, né, o tempo está acabando e a gente ainda não conseguiu tratar todas as pautas que a gente tinha planejado, como em todos os programas, mas estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Rede Social. No programa de hoje estiveram presentes o Guilherme Elvanger, o Gabriel Vacari, o Friedlin Busque, o Pedro Alessio, a Amanda da Cruz, o Renato Molina e eu, Ciro Oliveira. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais debates, mais informações. Uma boa tarde e até lá. Você acompanhou pelos 800 AM Rede Social, um programa de Ciro Oliveira.